Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para comentar um pouquinho resolução da prova da Unesp, primeira fase, curso de Exatas e Humanidades, uma prova de Biologia que eu achei no nível até um pouquinho mais alto que o nível dos cursos da área de Biológicas, né? Questão de genética um pouquinho mais trabalhosa e tal, mas enfim. Tá aí uma prova muito bem feita, uma prova abrangente, uma prova bacana, senti um pouquinho de falta de citologia, mas pessoal aí que vai para a segunda fase pode aguardar a citologia que ela vai vir com muita força, né? Então, mas vamos lá, vamos comentar um pouquinho? Gente, primeira questãozinha, ela fala um pouquinho sobre aquela parte inicial da biologia. Você tinha que ter um conceito bem básico, tranquilo, com relação à hipótese, teoria e etc. O texto, ele vem dizendo assim, ó. Muito antes da farmacologia moderna desvendar cientificamente a ação da cafeína sobre o sistema nervoso central, especialmente seu efeito estimulante, as comunidades indígenas da Amazônia se beneficiavam das propriedades dessa substância no alívio da fadiga por meio do emprego do guaraná, sem necessariamente compreender sua composição química ou outras possibilidades terapêuticas. É aquela coisa do conhecimento, né? O conhecimento de cotidiano, aquela coisa que você faz, se fizer, sabe que aquilo vai dar um efeito X, mas você não tem um conhecimento mais técnico, específico sobre aquilo. Aquela coisa do conhecimento popular, isso deve ter já acontecido na sua vida, vai na casa da avó, a avó faz um chá disso ou daquilo e realmente acaba melhorando e depois a pesquisa mostra, no caso da área farmacológica, que aquela planta de repente tem uma substância química que realmente tem um efeito, que é um efeito analgésico, um efeito terapêutico, seja ele qual for. E aí ele diz assim, ó, o excerto ressalta um aspecto importante para o estudo do conhecimento, segundo o qual. Então você teria que achar uma alternativa que viesse de acordo com o texto e de acordo com o conhecimento que nós temos nessa área de hipótese, teoria, etc. Aí ele diz assim, o senso comum pode engendrar, né, pode levar à conclusão de que o desenvolvimento de uma teoria científica. Cara, o senso comum pode levar ao desenvolvimento de uma teoria científica? Pode, porque o senso comum, muitas vezes, o ato, você tem aqui a situação dos indígenas de usar o guaraná para ter o efeito, né, que foi descrito, isso gera pesquisa, isso traz um conhecimento científico, uma teoria. Essa teoria vai ser comprovada através de análises bioquímicas, e aí você vai ter o grupo teste, o grupo controle, etc. Toda aquela aula que a gente discute com vocês, mas isso muitas vezes é motivado por um senso comum. Então a alternativa correta é a alternativa A. O senso comum pode levar ao desenvolvimento de uma teoria científica, sim. Então, uma questãozinha bem básica, pegando os conhecimentos, né, mais tranquilos com relação à biologia, isso também é dado em química, isso também é dado em física, tá? Eu quis comentar essa questão porque envolve aqui um texto que tem mais relação com a biologia, mas você com os conhecimentos não só de biologia, mas de química, de física, você, né, responderia essa questão aqui sem grande dificuldade. Então, uma questão muito tranquila, acho que é uma das mais fáceis aqui de todas que eu vou comentar com vocês. Bom, depois nós temos aqui, leia alguns dos versos da canção Passaredo, de Chico Buarque e Francis Rime. Aí ele diz, ei pintacilgo, oi pinta roxo, melro, uirapuru. Aí chega e vira, engole vento, saíra, inhambu, foge asa branca, vai patativa, tordo, tuju, tuim, xote e sangue, xote e fogo, xorroxinol sem fim, some coleiro, anda trigueiro, te esconde colibri, voa macuco, voa viúva, o tiariti, bico calado, toma cuidado que o homem vem aí, o homem vem aí, o homem vem aí. Eu quis dar ênfase no nome das aves, você vê a quantidade de aves que ele cita e eu tenho certeza absoluta que a grande maioria dos senhores que estão aqui, senhoras me ouvindo, não devem conhecer quase nada dessas aves que tem aqui. São nomes populares, né? Encontrados em vários locais aí do Brasil
e outros, inclusive, nós nem temos no Brasil, roxinol, por exemplo, mas você tem aqui uma quantidade enorme de ave citada. E aí, essa letra foi colocada aqui, e nós temos assim, ó, o trecho da canção, os autores citam 23 nomes populares pelos quais essas aves são conhecidas. Contudo, no que se refere à classificação taxonômica e considerando apenas as informações do trecho da canção, as aves citadas pertencem a... Gente, só nome popular. A única coisa que a gente sabe é que são aves. Então, qual é o conhecimento que você teria que ter para poder responder essa questão? Teria que ter um conhecimento atrelado às categorias taxonômicas básicas. Lembra das aulas que nós tivemos? Como é que funciona isso? Quando você vai estudar as categorias taxonômicas básicas, nós começamos com espécie. Conjunto de seres semelhantes, morfologicamente, fisiologicamente, com o mesmo número de cromossomo, que em condições naturais se cruzam, produzem descendentes férteis. Aí grupo de espécies que tem um nível de semelhança, forma gênero, e depois família, e depois ordem, depois classe, depois filho e depois reino. E a partir do momento que você vai de espécie para reino, você vai agregando categorias taxonômicas e a categoria vai ficando cada vez menos específica, cada vez mais abrangente, né? E aí ele está falando de ave. O que você ia ter que lembrar além disso que está aqui? Da classificação quando a gente fala do mundo dos cordados. Dá uma olhadinha aqui. Ó o que nós temos aqui. Filo Chordata, que é o filo a qual nós pertencemos e as aves também pertencem a esse filo. Então as aves estão no filo Chordata. Só que o filo Chordata, ele é dividido numa categoria chamada de Urochordata. Nós temos um subfilo Cephalochordata e temos um subfilo Vertebrata. Então nós, quando vamos fazer a classificação do filo Chordata, a gente subdivide em 3 subfilos: Urochordata, Cephalochordata e Vertebrata. Veja, os vertebrados são divididos em agnatos, que são aqueles animais que não têm mandíbula, e os gnatostomatos, que são divididos, que são aqueles animais que têm mandíbula. No mundo dos agnatos, nós temos uma classe, que é a classe dos ciclostomados. Deixa eu tirar aqui para você poder ler. Olha lá. Que é onde está a lampreia, que é onde está a feiticeira. Parece peixe, mas não tem mandíbula, né? É a característica que mais diferencia esses animais dos peixes, além de nadadeira ímpere, etc. Quando você vai nos gnatostomados, que são animais que têm mandíbula, nós temos uma divisão em 2 categorias, ó. A superclasse peixe e a superclasse dos tetrápodos, animais com 4 membros. E no mundo dos peixes nós temos os condríteos, que são os cartilaginosos, e os osteíteos, que são os peixes ósseos. E nos tetrápodas nós temos a classe dos anfíbios, a classe dos répteis, a classe das aves e a classe dos mamíferos. Então, o que você teria que fazer numa situação como essa? Você teria que lembrar, que ave é a categoria classe. E aquelas aves todas, obviamente, pertencem à mesma classe, porque ave é classe. Você está entendendo como é que é? Professor, mas se pertence à mesma classe, pertence ao mesmo filo, lógico, pertence ao mesmo reino, lógico. Mas eu não posso pegar de ordem para baixo. Eu não sei se estão na mesma ordem, se são do mesmo gênero, eu não sei. Eu teria que ter mais características. Você no ensino médio não tem que memorizar cada gênero, você não tem que ter esse conhecimento. Mas você tem que saber que ave é uma classe. Então aquelas 23 espécies ali, 23 nomes populares, pertencem à classe das aves. E aí, com isso, você chegaria fácil na alternativa, olha lá, E, uma única classe, mas não se pode inferir sobre o número de gêneros, né? Eu não sei quantos gêneros tem ali, mas são aves, então estão na mesma classe. Tranquilo? Então uma questãozinha que envolvia as categorias taxonômicas aí e esse conhecimento com relação a acordado. Bom, a questão número 3, uma questãozinha também bem bacaninha, bem legal, achei bem bacana. Diz assim, ó, cientistas identificam um possível paciente zero da peste bubônica, morto há 5.000 anos. Um homem que morreu há mais de 5.000 anos foi enterrado com 3 outras pessoas em um cemitério neolítico
na área em que hoje é a Letônia, às margens do rio Salak. Os pesquisadores sequenciaram o DNA dos ossos e dentes dos 4 indivíduos e os testaram para bactérias e vírus. Eles ficaram surpresos ao descobrir que um caçador-coletor, um homem na casa de 20 anos, foi infectado com uma antiga cepa do agente causador da peste bubônica. Então tá aí, um texto tirado da Folha UOL. Aí os dados presentes no texto permitiram supor que o caçador-coletor fora acometido por uma infecção. Aí ele vem, né? Infecção bacteriana, que infecção viral, né? Então acho que a primeira coisa é aquela lista, né? A gente dá uma lista, sempre que está dando aula de vírus, aula de bactéria, e a gente comenta com vocês. Gente, ó, existe uma lista aqui que você tem que memorizar de doenças bacterianas. Existe uma lista de doenças virais, existe uma lista de doenças de protozoário, de plateuminto, de nemateuminto, e a gente até trabalha cada doença dessa, você muito bem sabe disso. Então, você teria que lembrar que é uma doença bacteriana. E, sabendo que é uma doença bacteriana, você já ia descartar o D e o E, e a gente comenta sobre a doença, né? Então tá aqui, ó, né? Peste ou peste negra ou peste bubônica, olha lá a bactéria, ó, né? Yersinia pestis. A transmissão, a principal forma de transmissão é pela picada de pulga infectada com bactéria. Às vezes a transmissão é feita com mordida de roedores, mas a principal forma de transmissão é a picada de pulga contaminada. No momento que a pulga vai lá e pica, a bactéria acaba caindo na circulação e aí a gente discute sempre, né? Dá uma olhada, sintomas. Pode ser brando, até fatal, o indivíduo tem febre, inflamação dos linfonodos espalhados pelo corpo, né? Os linfonodos que são essas antigamente chamadas de gânglios linfáticos, né? Hoje não pode mais, é linfonodo. Nós temos vários espalhados pelo corpo, ele começa a inchar. E muitas vezes ele enche e ele infecciona. Você tem pus ali, né? Ele acaba supurando, ele acaba soltando aquele pus, aquilo acaba necrosando, ficando preto e tudo mais. Então eu coloquei aqui, ó, cresce muito, a gente chama de bulbão pestoso, fica dolorido, ó, pode romper, dando feridas, né? Purulentas e tudo. Olha lá, tosse, expectoração com sangue. Ó, eu coloquei uma imagem, tá vendo como fica necrosado? Olha a coloração da mão dessa pessoa, né? Os bulbos que eu falei para você espalhados pela pele. Profilaxia, tratar o doente, já que é uma doença bacteriana, a gente trata com antibiótico, né? E eliminar a pulga, é a principal forma. E onde tem roedor, rato, principalmente contaminado, né? Combater rato, mas o problema principal é a pulga. Agora veja, né? Você estava aqui, doença bacteriana, adquirida por ingestão de alimento ou água contaminada, nada a ver. B, doença bacteriana adquirida pela mordida de um roedor infectado ou pela picada de pulga desse animal e que atualmente pode ser tratada com antibiótico. É essa a alternativa? É essa a alternativa, né? Se você olhar C, bactéria adquirida pela inalação de bacilo em suspensão no ar circulante, não tem nada a ver, tá bom? Então aí uma questãozinha envolvendo doença bacteriana, espero que você tenha acertado. Vamos para a próxima? Questão número 4, ó, essa questão aqui todo mundo... Professor, você viu a imagem que os caras colocaram, que loucura e tal, enfim. Mas vamos lá. Em um filme de ficção científica, um cientista resolveu criar animais que fossem metade espécie A e metade espécie B. Por exemplo, um crocopato, metade crocodilo e metade pato. Ou um chimpanfante, metade chimpanzé e metade elefante. Cada um desses animais criados em laboratório seria uma quimera. O que é uma quimera? Ó, um híbrido, um animal resultante da fusão de duas espécies diferentes. Então você pegaria uma espécie A, uma espécie B e faria uma fusão, né? Óbvio que isso ainda está longe de acontecer, acho que isso nunca vai acontecer, não tem finalidade biológica para isso, mas enfim, ele está criando uma situação hipotética. Você pode ver que a imagem, né? Olha que coisa louca, né? Um cavalo com um tubarão, uma coisa... Bom, enfim. E nesse filme o cientista tinha 20 espécies com as quais trabalhar. E seu objetivo era criar todas as quimeras possíveis a partir da combinação de duas espécies diferentes, no ritmo de uma quimera por dia, todos os dias da semana. Então ele teria 20 espécies, tá?
E aí ele teria que fazer, né, a junção de uma espécie A com uma espécie B, formaria uma quimera. E assim iria, uma por dia, tá? Uma por dia, fazendo a fusão sempre de duas espécies diferentes. Bom, a figura ilustra uma das combinações que o cientista deseja obter, um tubavalo, metade tubarão e metade cavalo. Bom, na vida real, ainda que com grandes limitações, os cientistas já são capazes de criar organismos que expressam características fenotípicas de interesse incorporados de uma outra espécie, como bactérias que sintetizam insulina humana. Então ele vem com um texto dizendo que apesar de determinadas limitações, nós já temos situações, já faz um tempo, de espécies que conseguem expressar fenótipos de uma outra espécie. Porque nós conseguimos pegar o gene de uma espécie humana, por exemplo, o gene responsável pela produção de insulina, e a gente consegue pegar esse gene, colocar na bactéria, por exemplo, e fazer com que a bactéria produza insulina. Hoje a gente sabe que quase toda insulina vendida no mercado é uma insulina produzida por bactéria, mas é uma insulina humana, porque o gene que está ali, levando à produção da insulina, é um gene humano, né? Então é isso que ele cita. Bom, aí ele diz assim, o tempo necessário que o cientista do filme levaria para produzir todas as suas combinações quiméricas e o nome da técnica que o cientista da vida real utiliza para obter organismo com características genéticas de outras espécies são. Gente, bom, vamos por partes. Primeiro, nós temos ali um ser transgênico. Se você lembrar do conhecimento básico de transgênico, o que é um transgênico? Dá uma olhada. Organismos transgênicos são aqueles que têm o seu genoma modificado por meio da inserção de genes provenientes de outras espécies. Toda vez que eu pego um gene proveniente de uma espécie e eu insiro esse gene num outro ser, para que essa outra espécie que está recebendo o gene possa manifestar um fenótipo diferente, eu tenho aí um transgênico. Então, eu tenho transgênico, né? E ele pede qual é o tempo que vai levar para poder formar essas quimeras todas. Gente, vamos lá. São 20 espécies que foram citadas no texto e ele vai fazer a combinação, né, dentre todas elas. E quer saber que tempo ele vai levar se ele formar uma quimera por dia. Então, entra um pouquinho de matemática, né? Entra um pouquinho de matemática. Sem poder enxergar o cálculo, o que eu fiz aqui? Fiz isso aqui, ó. Eu vou ter uma continha onde eu vou ter que fazer combinações. Quantas combinações serão possíveis, né? Para poder chegar nos dias. Eu fiz aqui 20 e aí vírgula 2. Por que 20? Porque são 20 espécies combinadas de duas em duas. A com a B. Aí eu vou combinar A com a C. A com a D. A D com a F. Então, sempre de duas em duas. Então, são 20 espécies combinadas de duas em duas. Então, combinações, está o C aí, 20 espécies, vírgula 2, eu vou fazer combinação de duas em duas. Aí, dê uma olhada aqui o que eu fiz. Ó, só para você poder enxergar os cálculos, eu fiz o seguinte. Nós temos aqui a espécie A. Essa espécie A é uma espécie. Ó, ela pode fazer quimera com a B, com a C. Vamos contar, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, a espécie A, ela pode ser quimerizada com outras 19 espécies. Outras 19 espécies. Dá uma olhada no que eu faço aqui. Eu peguei a B agora. O que eu posso fazer com a B? A B é uma das espécies. A B pode fazer quimera com a A, com a C, com a D, com a... São 19 combinações que a B pode fazer com as outras 19. Aí, olha só o cálculo que eu faço. Ó, qual é o número de espécies que eu tenho? Eu tenho 20 espécies, são 20 opções. Cada uma das espécies pode ser quimerizada com as outras 19. Eu tenho 19 opções. Então, o que eu acabo fazendo? Olha o cálculo. São 20 espécies. Por que vezes 19? Porque cada espécie pode fazer 19 combinações. Olha a aqui, não fez 19 combinações? Olha a B, não fez 19? Mas você sabe o que acontece no final? Eu tenho que dividir por 2. Eu tenho que fazer 20, porque são 20 espécies.
Cada espécie vai ser combinada com outras 19, então por isso vezes 19, mas no fim eu tenho que dividir por 2. Por que eu tenho que dividir por 2? Se você olhar aqui, ó, combinação da A com a B. Quando eu coloco a B, você está vendo que o B está combinando com A? Mas já foi aqui, A com B. B com A é repetido, né? E se eu colocar depois o C vai combinar com A, o C vai combinar com... Eu tenho que também dividir por 2, porque ficam combinações repetidas. Então, no final, tem que fazer essa divisão por 2, que é para poder cortar todas essas combinações que foram repetidas. Então, 20 espécies, cada espécie pode se combinar com outras 19. Como vão ter repetições, eu divido por 2. No momento que eu divido por 2, eu vou ter aqui um total de 190 dias. São 190 combinações. E aí, 190 dias, já que é uma quimera por dia, tá? E aí você chega aqui na alternativa B. 190 dias e são transgênicos. Fechou? Então aqui entraria um pouquinho de interdisciplinaridade com a matemática, né? A parte de combinação aí e tal, mas eu acho que sem grandes dificuldades. Bom, aqui já entra uma questãozinha de citologia, viu? Essa aqui de citologia envolvendo um pouquinho de osmose e tal, mas a citologia sempre foi muito forte, né? Então acho que na segunda fase vai vir mais citologia. Mas ele diz assim, ó, em um tubo de ensaio contendo apenas água destilada, gente, água destilada vai ser um meio hipotônico, porque é só água. O que vai ser mais hipotônico que a água destilada, tá certo? Então, tá aí. Um pesquisador colocou igual número de células íntegras de hemácia, ó, pegou célula animal, hemácia, e algas verdes unicelulares, olha lá, chamadas de clorofícias. Então, você imagina, foi colocado num tubo alga, foi colocado hemácia. Bom, após uma hora, o tubo foi centrifugado e o material precipitado foi recolhido com uma pipeta, gotejado sobre uma lâmina de vidro e observado ao microscópio óptico, no qual seria possível identificar a presença de células íntegras. Em seguida, a solução acima do precipitado foi recolhida e submetida à análise bioquímica para possível identificação de moléculas de hemoglobina ou de clorofila. Nesse experimento, ao microscópio, o pesquisador. Então, água destilada no tubo, colocamos lá hemácias, colocamos algas, né? Deixamos um tempo, centrifugamos, foi coletado lá no fundo, né? Um pouquinho de precipitado, foi colocado numa lâmina, observou-se células íntegras, e depois foi coletado o líquido sobrenadante, foi feita uma análise bioquímica para ver se tinha hemoglobina, ou clorofila, ou os dois, enfim, e ele quer saber qual a alternativa correta. Gente, você ia ter que lembrar o seguinte, toda vez que você pega uma hemácia e você coloca, por exemplo, num meio isotônico, se o meio for isotônico de igual concentração, a quantidade de água que entra e sai é a mesma na hemácia. Então, fica do jeito que está, se ela fica normal. Se você coloca num ambiente que é hipertônico, que não era o caso, o ambiente era hipo, mas se você põe num ambiente hipertônico, a água sai e a célula fica murcha ou carenada, desse jeito, que não foi o caso, porque foi colocada num ambiente hipo, foi água destilada, ó. O que começa a acontecer? A água começa a entrar na hemácia. Num primeiro momento ela fica túrgida, mas ela não vai igualar a concentração. O ambiente é tão hipotônico, mas tão hipotônico, que entra tanta água que a célula sofre lise, ó, hemólise. Você tem um rompimento. Então você não vai ter hemácias íntegras. As hemácias vão estar toda rompida. E a hemoglobina que estaria dentro da hemácia, ela vai ser liberada. Então na hora de fazer uma análise bioquímica, você vai encontrar hemoglobina. Você não vai encontrar a hemácia mais, não tem hemácia. Só que veja bem, nós tivemos alga, uma clorofícia com parede celular, feita de celulose. O que acontece com uma célula como essa? Você imagina que ela está flácida, uma célula flácida é uma célula normal. Se você colocar no meio, que é um meio hipotônico, e o meio era hipotônico, o que vai acontecer? A água vai entrar. Só que a água entra, ó, a célula, ela fica túrgida, mas a parede que tem aqui não deixa romper. O cara montou uma questão envolvendo osmose de célula animal
com osmose de alga, que é o mesmo raciocínio de célula vegetal, porque tem parede do mesmo jeito. Ele poderia ter colocado uma bactéria, uma célula fúngica, célula com parede. A água entra, a célula dá uma estendida, fica túrgida, mas ela não sofre lise por conta da parede. E aí, não sofrendo lise, quando você põe na lâmina, você vai encontrar a célula da alga lá, íntegra. A clorofila que existe dentro da alga não vai ser liberada, porque a célula não explodiu. Você está entendendo? Então, quando você vem aqui, ó, qual seria a alternativa? Dá uma olhada aqui, ó. Não observou célula íntegra de hemácia ou de alga. Não, de alga observou. B, observou-se apenas célula íntegra de hemácia. De jeito nenhum. De hemácia não tem célula íntegra. Observou-se apenas célula íntegra de alga e na solução aquosa identificou apenas moléculas de clorofila, de hemoglobina. Exatamente. A célula íntegra é de alga e a hemoglobina que estaria dentro da hemácia foi liberada e está aí diluída, né, na solução. Então, essa é a alternativa correta. Beleza? Questãozinha bem bacaninha de osmose, nada de um bicho de 7 cabeças, mas também não é dado, né? Você tem que ter um bom conhecimento de osmose aí. Bom, aí nós temos uma outra questão aqui que diz assim, ó. A figura 1, 2 e 3 apresentam, respectivamente, representantes de 3 espécies dos gêneros. Ecos. Esse aqui é o Ecos cabalus, que é o cavalo, que você conhece. Esse é o Ecos asinus, que é o asno. E esse é o Equus zebra. Aí, ó. E aí diz assim, considere um casal de cada uma dessas espécies. Então, um casal desse aqui, do 1, um casal do 2 e um casal do 3. E o conjunto cromossômico de cada um desses animais. Sobre esses conjuntos cromossômicos, afirma-se que... Bom, antes de ler as alternativas né, e chegar a qual era, eu achei bem tranquila essa questão. Por quê? Que veja, o gênero é o mesmo. Mas se você olhar no epiteto específico, que é o segundo termo, ó, é diferente. O que mostra que cada um pertence a uma espécie. Eu gostaria muito que você lembrasse do conceito de espécie. O que é uma espécie biológica? Olha lá, espécie biológica é um conjunto de organismos semelhantes morfológica, fisiológica e bioquimicamente falando, com o mesmo número de cromossomos e que em condições naturais se cruzam e produzem descendentes férteis. Para ser da mesma espécie, tem que ser semelhante morfologicamente, fisiologicamente, e a quantidade de cromossomo tem que ser igual. Eu posso até ter 2 espécies diferentes com o mesmo número de cromossomo, mas é muito difícil. A maioria das espécies, elas apresentam cromossomos diferentes, mas existem espécies que são diferentes por conta dos genes que existem ali e tal, mas o número de cromossomo é igual, né? Aí, ele vem lá, olha lá. Considerando um casal de cada uma das espécies e o conjunto cromossômico de cada um desses animais, sobre esses conjuntos cromossômicos, afirma-se que a fêmea de cada espécie tem um número diploide de cromossomos diferente do número diploide de cromossomo dos machos. Imagina, machos e fêmeas precisam apresentar o mesmo número de cromossomo. Tem nada a ver, eu não posso ter a fêmea com um número de cromossomo e o macho com outro, é o mesmo número de cromossomo. B, macho e fêmea de uma mesma espécie compartilham entre si cromossomos sexuais de mesmo tamanho e morfologia. Não, isso são mamíferos, as fêmeas são X e X e os machos X e Y. Os cromossomos sexuais não têm a mesma morfologia, o X é muito maior do que o Y, então nada a ver. C, os machos compartilham entre si cromossomos autossômicos de mesmo tamanho e morfologia, os quais diferem dos cromossomos autossomos das fêmeas. Não. O que é cromossomo autossomo? São os cromossomos comuns a machos e fêmeas. Como é que o macho vai apresentar um tipo de autossomo e a fêmea outro, se autossomo são os cromossomos comuns a machos e fêmeas? Então não tem nada a ver o C. D. Macho e fêmea da mesma espécie compartilham entre si o mesmo número diploide de cromossomos, o qual pode diferir do número diploide de cromossomos das demais espécies. Tá certo isso? Tá. Você vê que ainda põe pode diferir do número de cromossomos das demais espécies, né? Então essa é a alternativa correta, alternativa D. Eu vou ler o E para você. Macho e fêmea de uma mesma espécie não diferem entre si no número, tamanho e morfologia dos cromossomos,
Mas essas diferenças existem entre animais de espécies diferentes. Difere sim, porque os cromossomos sexuais são diferentes. A fêmea é XX e o macho é XY, então existe uma pequena diferença. Tá bom? Então a alternativa realmente é D. Fechou? Vamos para a próxima. Bom, esse aqui fala um pouquinho de hormônios sexuais, de hormônios fito-hormônios, de hormônios vegetais. Então vamos ver como é que funciona? Em seu livro, O Poder do Movimento nas Plantas, publicado em 1880, Darwin relata algumas de suas experiências sobre o tema, dentre elas, aquela na qual plantou sementes de aveia e fez a luz incidir de diferentes direções sobre as plantas em crescimento. Observou que as plantas sempre se inclinavam, aqui ó, na direção da luz, mesmo quando essa era tênue demais para ser percebida pelo olho humano. Criou pequenas tampas escurecidas com tinta nanquim e cobriu a parte superior dos coleópteros, constatando que paravam de responder à luz. Ficava claro, concluiu ele, que quando a luz atingia a extremidade da planta, estimulava essa parte a liberar algum tipo de mensageiro que, chegando às partes motoras da muda, fazia com que se contorcesse em direção à luz. Bom, ele dá um texto mostrando os experimentos que o Darwin realizou com relação ao tropismo, né? Quem lembrar bem das aulas de tropismo, nós temos o hormônio auxina. Dentre as auxinas, o AIA sempre é o mais importante, a gente frisa muito o ácido indolil acético, ou 3-indolil acético. E é um hormônio que estimula o crescimento da célula, estimula a distensão celular, né? Faz a célula ir ficando comprida. E o do Darwin foi o cara que começou a fazer pesquisa mostrando que a pontinha, né, da planta, que assim, se fosse coberta, né, se você fizesse isso aqui, né, cobrisse aqui a pontinha e tal, você não teria curvatura. Mas se você não cobrisse, você teria curvatura, você teria um movimento, por exemplo, como esse aqui, né? Olha lá, tá vendo? Ele disse, ó, se você fizer uma iluminação, né, unilateral, ao invés do caule tá crescendo assim e tal, o caule faz esse movimento aqui, o caule começa a se movimentar para o lado da luz, né? Ele não falou nada sobre raiz, só com relação ao caule. Ele quis pegar essa imagem para você poder relacionar. Por quê? Porque a gente sabe que o AIA ele foge da luz. Nós temos proteínas que são estimuladas pela luminosidade e elas passam a jogar o AIA mais aqui para o lado oposto. E como o AIA, a auxina, é responsável pelo crescimento da célula, desse lado aqui a célula fica maior, né? Fica maior. E desse lado aqui a célula fica menor. Um lado cresce mais que o outro e ele acaba tombando, fazendo um fototropismo positivo, né? Ele acaba indo para lá. Aí veja, ele quer saber, atualmente sabemos que o mensageiro que o Darwin se referia é um hormônio vegetal denominado, veja, não é giberelina, não é giberelina, é auxina. Aí, ó, auxina que promove multiplicação da célula, de jeito nenhum. Quem promove multiplicação da célula é a citocinina, que é produzido principalmente na ponta da raiz. Então, não. B, inibe a multiplicação das células, não inibe a multiplicação da célula, tá? Não inibe. Auxina que promove o alongamento das células dispostas na face não iluminada. Porque migrou daquele lado, eu vou ter uma taxa de AIA que vai estimular um crescimento maior daquele lado do que do lado onde a luz está batendo. Então a alternativa aqui seria a alternativa A, uma questãozinha de botânica, bem basiquinha, bem bacana. Quem assistiu um pouquinho da aula de hormônio vai, tenho certeza que cravou aí, vai acertar essa questão, tá? Bom, questão número 8. Analise o esquema que representa o mecanismo para o controle e manutenção da temperatura ambiente em um determinado cômodo de uma residência. O que ele faz? Ele coloca aqui no meio, temperatura em equilíbrio, coloca um termostatozinho, e ele fala assim, ó, se eu tiver a temperatura ambiente que de repente caiu, ela teve uma queda, e eu quero manter a temperatura constante, olha lá, o que vai acontecer? Caiu, estímulo para que o termostato detecte uma temperatura mais baixa do que o ambiente. Detectando que a temperatura do ambiente está baixa, o que eu faço? Vou ligar o aquecedor. Olha lá, resposta, aquecimento ligado, temperatura ambiente aumenta. Né? Ela vai aumentar. Então ele abaixa a temperatura do ambiente, faz ele estimular o aquecimento.
para manter uma temperatura constante. Entretanto, se eu tiver uma temperatura ambiente que aumentou demais, a temperatura, a partir do momento que começa a aumentar acima daquilo que eu quero, o estímulo é, termostato detecta a temperatura mais alta e a resposta é que o aquecedor é desligado. E aí a temperatura do ambiente cai. E aí ele fica regulando. Então você percebe que ele trabalha num processo de feedback, né? Aumentou? Detectei que aumentou. Vou desligar o termostato. Não, diminuiu muito. Diminuiu? Detectei que diminuiu. Aí eu vou ligar o aquecedor, né? E aí vamos gerar mais energia, mais calor para poder manter a temperatura constante. Então, aí ele fala assim, ó, o organismo humano possui mecanismos fisiológicos análogos aos representados no esquema, a qual mantém homeostase, que é o equilíbrio, né? O equilíbrio interno do corpo. 2 exemplos de mecanismos fisiológicos que atuam de modo análogo ao representado no esquema são. Então aqui você ia ter que ter um conhecimento de fisiologia muito legal, um conhecimento de fisiologia bacana, um conhecimento de fisiologia top. Quer ver? Ele diz assim, ó, a determinação da intensidade e frequência da contração uterina durante o parto e a produção de hormônios da tireoide sob o controle do hipotálamo. Veja, intensidade e frequência da contração uterina. Não funciona como foi demonstrado aqui. Não. O que acontece? Quem assistiu a aulinha de hormônios sabe que nós temos o útero. E a partir do momento que a cabeça da criança vai encaixando no colo do útero, é um estímulo para que a ocitocina, que está armazenada lá na neurohipófise, possa ser liberada, fazendo com que o útero contraia. E ele contrai. E a criança encaixa a cabeça. Isso é um estímulo para mandar mais ocitocina. E aí contrai. E aí encaixa a cabeça. E mais ocitocina. Você não está tirando ocitocina em nenhum momento. O estímulo é cada vez mais para colocar a ocitocina. Você não tem hora que coloca e hora que você tira. É só colocar. O estímulo é só para fazer com que a ocitocina venha a ser liberada. Então eu não posso dar alternativa A por conta disso. Quando eu vou no B, determinação da intensidade da contração uterina de novo. Não posso, acabei de explicar. Vou no C, secreção de leite pela glândula mamária. Também não posso. Por quê? Como é que funciona a secreção de leite? Leite é assim. Para produzir leite, a criança tem que mamar, estimular a auréola aqui do peito, e aí neurônios que estão conectados à região do hipotálamo e da hipófise entendem que tem um estímulo, então vai precisar de leite, libera-se a prolactina via adenohipófise, a prolactina vem e estimula a produção de leite. E ao mesmo tempo a ocitocina é liberada para que a musculatura periférica aqui possa contrair e o leite possa sair. Você percebe? Assim, mamou é estímulo para continuar a prolactina e para continuar a ocitocina. Então é um estímulo sempre para se produzir. Então ele não se encaixa nesse esquema. Você está entendendo? É sempre o estímulo para produzir. Agora, se você não estimular, não vai produzir. Mas eu não tenho um feedback positivo e um feedback negativo. Então não se encaixa, tá? Bom, aqui no D, ele fala assim, o controle do batimento cardíaco e a pressão sanguínea quando dá perda excessiva de sangue por hemorragia. Cara, o controle do batimento cardíaco e da pressão sanguínea não é uma questão de feedback, né? É uma questão de estímulo, de inibição do sistema nervoso simpático e parasimpático, de acordo com a necessidade que o indivíduo tem. E no momento que você tem um processo hemorrágico, que o indivíduo está num processo de sangramento, você não tem relação nenhuma com um processo como esse aqui. Esse processo que foi demonstrado aqui, você tem que ter um estímulo para bloquear e você tem que ter um estímulo para acelerar um processo que venha a ser descrito. No caso de um processo hemorrágico, isso não tem relação nenhuma, né, com o processo de feedback positivo e negativo. Então, não tem nada a ver. Agora, quando ele vai para a alternativa E, ele fala assim, a produção de hormônio pela tireoide, sob controle do hipotálamo,
e o controle de glicose no sangue. Esse tem a ver, os dois. Gente, ó, só para vocês terem uma noção. Toda vez que a gente pensa em tireoide produzindo hormônio, tiroxina, por exemplo, o T4, né? Mas também é assim no T3. Como é que funciona? Você tem aqui a hipófise. A hipófise, no caso a adenohipófise, ela libera o hormônio TSH, que é o hormônio tireoidotrófico. O hormônio tireoidotrófico estimula a tireoide e a tireoide libera T3 e T4. Se o T3 e T4 estiver baixo, que são dois hormônios que controlam a atividade metabólica geral do corpo, vamos imaginar que tem pouco, eu não estou produzindo uma quantidade bacana, tem pouco, e o metabolismo do corpo está baixo, sabe o que vai acontecer? Está baixo, está baixo. Não é suficiente? Não é suficiente. Bom, se está baixo e não é suficiente, essa taxa baixa do hormônio tiroxina vai atuar estimulando a adenohipófise para ela poder produzir mais. E ela começa a produzir mais. Aí ela produz mais TSH, o TSH estimula mais a tireoide passa a liberar mais hormônio, e aí o nível começa a aumentar. Você fala, professor, mas não pode ficar muito alto? Agora, se ficar muito alto, isso vai inibir a adenohipófise de liberar TSH. Aí começa a parar. Aí vai começando a baixar. Abaixou, vai abaixar a tiroxina. A hora que abaixar muito, faz um feedback positivo. Abaixa a taxa de tiroxina, é um estímulo para a adenohipófise voltar a aumentar a taxa de TSH. Então ele fica balanceando. Está muito alto? Muito alto, então diminui. Aí ele vai abaixar. Abaixou demais, então estimula. Então tem a ver com o esquema que foi te dado. Você está entendendo? Ele tem relação direta com o esquema que foi te mostrado. Então fica muito tranquilo de você perceber que aí, beleza. E ele fala do controle da glicose. Como é que é feito o controle da glicose? O controle da glicose é feito assim, ó. Você comeu. Foi lá, comeu, almoçou, jantou, tal. Comeu, digeriu. O que vai acontecer? Tua taxa de glicose vai subir. Depois de um tempo que você almoçou, jantou, você vai absorver muita glicose, então você vai entrar em hiperglicemia. Você vai ter uma alta taxa de glicose na corrente sanguínea. Toda vez que você tem uma taxa muito alta de glicose na corrente sanguínea, essa situação fisiológica, quando passa pelo pâncreas, estimula uma célula do pâncreas que é a célula beta, que é a célula que produz insulina. E inibe a célula alfa, que é quem produz glucagon. Em hiperglicemia, eu preciso de insulina, não preciso de glucagon. O que a insulina faz, professor? A insulina vai na corrente sanguínea, chega no fígado e até no músculo. Aqui eu pus o fígado para pegar aqui como um exemplo. E uma vez no fígado, estimula o que a gente chama de glicogênese. Estimula a abertura de portas para que esse excesso de glicose entre no fígado, e essa glicose presente no fígado, ela vai sofrer união e vai formar glicogênio. Então eu tiro o excesso de glicose e coloco no fígado e no músculo também, e transformo essa glicose em glicogênio e deixo armazenada no retículo endoplasmático. E fica lá guardado. Você fala, nossa, então guardou, olha lá. A insulina, ela estimula a absorção de glicose pelo fígado e armazenou na forma de glicogênio. Só que aí vai cair a taxa de glicose. Aí cai. Aí fica com hipoglicemia depois de um tempo. Aí sabe o que vai acontecer? Quando a taxa estiver baixa, aí eu estimulo a alfa e não a beta. A beta eu inibo e a alfa. Aí, ao invés de sair insulina, sai glucagon. O que o glucagon faz? Glicogenólise. Ele vai lá no fígado e fala, ó, sabe aquele glicogênio que nós guardamos aí, que a insulina pediu para guardar, agora eu estou precisando. Então vamos quebrar. Chama glicogenólise. Quebra e libera a glicose na corrente sanguínea. Aí começa a jogar a glicose na corrente sanguínea, a taxa volta a aumentar. Aumentou? Eu insulina, guardo. Diminuiu? Eu glucagon, tiro e põe no sangue. E fica assim. Então isso também tem a ver com o texto e com o esquema que foi te apresentado. Né? Aí sim, a alternativa então correta fica para nós, a alternativa E. Aí tá tranquilo. Essa cabe perfeitamente. Mas você ia ter que ter uma noção de fisiologia, de hormônio, bem bacaninha para poder assinalar a alternativa E. Espero que você tenha conseguido. Fechou? Vamos para a próxima. Gente, aqui nós temos uma questão de genética bem legal. Achei bem bacaninha a questão, bem montada, bem feita. Vamos ver. Ó,
que é o seguinte, ele vem e diz assim, os heredogramas a seguir representam duas famílias A e B. A família A, os indivíduos representados por símbolos escuros, apresentam daltonismo, uma característica genética de herança recessiva ligada ao sexo. Como é que funciona isso? O gene fica no cromossomo X. E quando eu pego um homem, por exemplo, com daltonismo, o que ele é? Ele no X, ele tem o Dzinho, que é o gene recessivo. Ó, ele é XY. Né? A mulher, para ser daltônica, ela não é XX, ela tem que ter o Dzinho nos dois X. E a mulher normal, ela pode ser Dzão ou Dzinho. Então, por exemplo, aqui, ó, eu ponho Dzão traço. Tá vendo? Dzão traço. Se você pegar esse homem aqui, ó, mas esse homem nasceu com daltonismo, então é um homem, o pai mandou um Y, por isso que ele é homem, e a mãe mandou um X. Ele não tem daltonismo? Então ele tem Dzinho. Se ele tem Dzinho e quem mandou um X foi a mãe, então a mãe tem um Dzinho aqui, ó. Tá vendo? A mesma coisa aqui, né, ó. É um homem com daltonismo, XY, Dzinho veio da mãe. E você tá vendo aqui, ó, essa é uma menina normal. Menina, quem mandou o cromossomo sexual para que ela fosse menina é o pai. O pai ou manda o X ou manda o Y. Se é uma menina, o pai mandou o X. Então o X que o pai mandou tem Dzinho, ó. Mas ela é normal porque a mãe mandou um X que tem Dzão. Essa menina é heterozigota. Fechou? Bom, essa é a análise que eu fiz da família A. Vamos continuar o texto. Na família B, os símbolos escuros representam o indivíduo portador de acondroplasia, o nanismo, uma característica genética autossômica dominante. Ó, autossômica dominante. Cara, é uma doença dominante. Olha que a gente fala na aula, gente, cuidado. Vocês têm hábito de achar que tudo que é doença é recessiva. A maioria é recessiva, mas tem doença dominante. Essa é uma. A gente até trabalha muito o nanismo nas questões, né? Então, o que acontece? Ó, essa pessoa número 1 é normal. Então, se ela é normal, ela é azinho. Essa aqui é normal, é azinho. E quem tem a doença pode ser azão ou azão. Olha lá, eu ponho azão traço. Tá vendo? Tá vendo que nasceu uma criança azinho? Um azinho da mãe e um azinho do pai aí, ó. Né? Essas duas aqui, elas têm um azinho. Ó, a mãe só tem azinho, a mãe mandou azinho. Eu consigo descobrir, né, toda a genética aqui da família. Bom, supondo que a mulher 2.3, que é essa aqui, ó, da família A, venha ter um bebê com um homem 2.1. 2.1 é esse cara aqui, ó, tá? Esse cara aqui, ó, são esses dois aqui. A probabilidade da criança ser uma menina que não tenha daltonismo, nem acondroplasia, e a probabilidade de ser um menino que não tenha daltonismo, nem acondroplasia, é de, respectivamente... Bom, eu vou construir, nós vamos fazer um cálculo. Só que tem um detalhe que eu deixei para ler por último. Eu vou até dar um destaque especial nele. Ó, deixa eu pegar aqui. Presta atenção. Não há histórico de ocorrência de daltonismo na família B. Então você imagina que... Por que ele está te falando isso? Porque é para você imaginar que não tem o gene na família. Senão você não vai conseguir fazer o cálculo. E não há histórico de ocorrência de acondroplasia na família A. Então, para você imaginar que aqui não tem gene para nanismo. Você está entendendo? E aí você vai fazer o cruzamento e ver qual a chance disso acontecer. Ó, tá aqui, família A, ó, preenchi tudo aquilo que eu tinha falado para vocês, tá vendo? Ó, tá aqui, tudo preenchido. Vou colocar aqui para você a família B, olha lá, a família B, olha lá, tudo preenchidinho, olha lá, né? Tudo certinho. Agora eu vou montar o cruzamento, é desse aqui, ó, é desse aqui, dessa aqui, com esse aqui. Ó, o que eu fiz? Olha lá, tá vendo? Olha lá, peguei ela, peguei ele, olha o que eu fiz. Ó, né? Olha ela aqui, ó. Agora, dá uma olhada aqui. Olha ele aqui, o que eu tenho dele. Agora, o exercício não falou que esse aqui não tem caso de daltonismo, não existe caso de daltonismo na família, então eu considero ele sendo X, Dzão, Y. E faço o cruzamento. Olha lá, isso com isso com isso aqui, dá isso aqui, isso com isso, dá isso, e isso com isso, dá isso aqui. Certo? Então tá aqui. Agora,
Olha só, ó, por que eu estou colocando azinho, azinho? Porque o nanismo não é dominante. Ele falou que na família A não tem caso de nanismo. Então tem que imaginar sendo azinho, azinho. Faço o cruzamento, olha lá. Ó, isso com isso, dá azão, azinho. Esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, azinho, azinho, né? Desculpa. E esse com esse também, azinho, azinho. Ó. Meio a meio. Meio a meio. Aí ele pede, qual que é a probabilidade de nascer uma menina sem daltonismo? Você repare, ó, menina, menino, menina e menino. Qual é a chance de nascer uma menina sem daltonismo? Meio. Por que meio, professor? Porque você tem, ó, menina e menina, menino e menino. Qual é a chance de nascer menina? 50%. Nascendo menina, ou vai ser assim, ou vai ser assim. E nenhum dos dois casos tem daltonismo. Então é meio. Olha lá, meio. E sem a condroplasia. A condroplasia não é dominante? Então, para não ter a condroplasia, tem que ser azinho, azinho. Qual que é a chance? Meio também. Então é sem daltonismo, menina sem daltonismo e sem a condroplasia. Regra do Whey pede para multiplicar, vai dar 1/4 a 25%. Só que ele também quer saber qual é a probabilidade de nascer um menino sem daltonismo. Então você vem aqui, ó. Qual que é a chance de nascer um menino sem daltonismo? Menino sem daltonismo é esse aqui, ó. Ó, esse aqui. Pode nascer menina, Dzão, Dzão, menino, Dzão, ó, Y, ó, menina, Dzão, Dzinho e menino, Dzinho, Y, tá vendo? Chance de nascer um menino sem daltonismo é de 1 em 4 possibilidades. Ó, 1 em 4. E sem a condroplasia tem que ser azinho, azinho, é meio. Olha lá. Regra do Whey pede para multiplicar, isso vai dar 1/8, 12,5%. E aí, 25 e 12,5 da alternativa B de bola. Essa era a questãozinha de genética, né? O cara tinha que ter um conhecimento bacaninha de genética para poder fazer. Não é um exercício fácil, não. É um exercício de um nível bem legal, tá? Gente, com isso chegamos ao final da resolução dessa primeira fase da Unesp. Espero de coração que vocês tenham ido maravilhosamente bem. Se você gostou aí da resolução, compartilhe com os estudantes, o pessoal que está aí nessa luta insana que é vestibular, tá bom? Deixa aí o seu comentário. Se precisar de ajuda, pode contar com a gente aqui do Biologia Nota 10. Estamos aqui para te ajudar. Tá joia? Forte abraço, te espero na próxima resolução e boa sorte. Valeu!